Iniciaria as perguntas no final e nós estamos gravando para quem perdeu essa live ver depois, né? Então, perguntas no final. Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, escreve no chat, porque eu estou vendo o chat aqui, tá bom? Então, vamos lá. Tcharam! Boa noite, pessoal! Finalmente! Professora doutora Vanete Santana Desmond fazendo live Lobato Antirracista. Super temática, incrível. E estou muito agradecida, Vanete, que você está aqui, que a gente está conseguindo fazer trancos e barrancos, mas vamos lá, né? Passar essa informação importante para frente. Então, Vanete, primeira coisa, se apresente, mulher. Oi, Cleo, eu agradeço pelo espaço, pelo convite. E, bom, eu sou formada em letras, eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de tradução. Sou professora de várias coisas, dentre elas tradução, e nos últimos anos eu tenho me dedicado a estudar a obra de Lobato. E quando eu digo últimos anos, são bem os últimos mesmo, porque eu trabalhei com Lobato já durante o doutorado, mas eu tinha deixado de lado, estava trabalhando com outros temas, e eu me voltei para este tema em 2019. Uhum. Você começou esse tema em 2019? Sim, eu voltei a trabalhar com Lobato em 2019. E fazendo exatamente o quê em 2019? Então, em 2019, como professora na Universidade de Mainz, na Alemanha, eu propus traduzir Reinações de Narizinho para o alemão, um projeto para realizar com os alunos. E como houve alguma contestação, dizendo que Lobato seria um autor racista, que a obra de Lobato é racista, e que por estas razões o livro não poderia ser traduzido, o projeto não deveria ser implementado. E esta alegação, né, foi feita por uma pessoa totalmente outsider, né, totalmente de fora, nem era da universidade. Mas quando houve essa contestação, eu achei que, assim, eu senti a necessidade de me voltar para este tema, porque eu precisava ler o que as pessoas estavam lendo, tentar entender por que elas estavam dizendo que Lobato é racista, eu mesma ir verificar, tem racismo na obra de Lobato, então vamos ver isto. É claro que eu já tinha lido vários livros dele, e eu não havia encontrado, e então eu pensei, tá, eu li há muito tempo, vamos voltar a ler, né? E pensar com os olhos agora aqui do século XXI, já 2000 e quase 2020, né? E eu me voltei então para a obra de Lobato em 2019 por causa disso, porque eu precisava entender por que estavam dizendo que Lobato é racista, verificar com os meus próprios olhos se Lobato era realmente racista ou não, e daí decidir se eu iria levar o projeto em frente ou não. E, bom, eu levei o projeto em frente, o resultado está aqui, né? Acho que a Cleo tem também. Reinações de Narizinho. Esse é. Exatamente. E foi aí, em 2019, tão interessante como as nossas vidas, passagens, carreiras se cruzaram. Acho que em 2019, o movimento negro estava no auge, no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, com a morte do George Floyd. E foi em 2019 que eu resolvi, porque eu podia, né, entrou em domínio público, atualizar o livro Reinações de Narizinho, que é o primeiro. Então, e fazer aquele evento, 100 anos de Narizinho. Então, eu fiz um evento, organizei um evento junto com a Sônia Travassos, que me ajudou nessa parte de convidar diversos acadêmicos, escritores influenciados por Lobato, os acadêmicos que tinham estudado Lobato, e quem tinha traduzido Lobato.
Então, eu conheci a professora Vanette e conheci a professora Letícia Göllner, que acabou de ir para um super congresso de tradução lá no México, levando os nossos trabalhos. Isso que é legal, super legal, Monteiro Lobato, em espanhol, né, do Chile, em alemão e inglês. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou procurando na minha estante o livro da Letícia. Lindinho, também lindinho, super bem ilustrado. Mas eu conheci daí a professora Vanette nesse evento 100 anos Narizinho. E começamos essa conversa, eu também estava com preocupação, na medida que eu fui atualizar Lobato, de entender por que havia Congelou lá, Cléo. Oi, Regina. Pessoal, deixa mute, tá? Deixa ascensão e perguntas no final. Mas olá para quem chegou. O que eu estava falando? Minha família, o processo contra o Caçadas de Pedrinho, né? Que não podia ser ensinado nas escolas, a não ser que tivesse um aviso. De qualquer maneira, minha família nunca tinha respondido, nunca tinha feito nenhuma nota de repúdio, nunca tinha dado nenhum, sabe, que absurdo, nunca tinha se manifestado. E eu achava que isso era errado, que devia ter se manifestado, mas eu não mandava no assunto, era meu pai, minha mãe, que representava uma família inteira, e eles achavam que não se devia se dignar a responder. O resultado foi 15 anos de acusações idênticas, né? Que passaram a permear como o inconsciente coletivo. Minha impressão era essa em 2019. Quando eu resolvi também traduzir e adaptar, eu tive que defrontar e pesquisar e começar a ler. E assim começou a minha relação com a professora Vanette, que tem sido muito, para mim, de grande aprendizado. E daí eu comecei a fazer esse trabalho de apoiar pessoas que fazem teses e trabalhos e pesquisam Monteiro Lobato. Nós fizemos há alguns meses uma live com a Milena Martins, do Grupo Lobato em Rede, que falou do grupo de trabalho dela, e agora estamos fazendo com a professora Vanette, que é líder do grupo Observatório Lobato, que é um grupo de estudos. Que eu saiba, e se eu tiver errado, me corrijam, gente, me mandem informação. Que eu saiba, existem 2 grupos de estudos dedicados a Monteiro Lobato, né? Um com a da professora doutora Milena Martins e o outro com a professora doutora Vanette. Então, Vanette, como foi a gênese desse grupo? Como é que você resolveu fazer o grupo, né? Bom, Cléo, só queria deixar claro aqui, por causa de problemas que já tive antes, qual é o apoio que você oferece. O apoio é reproduzir algumas coisas que nós escrevemos, repassar a informação de que nós vamos fazer alguma palestra, porque eu já recebi acusações assim de ela está defendendo o Lobato porque a família do Lobato paga para isso. Então, quando você falou em apoio, aí parece apoio quer dizer isso, né? Não, apoio à divulgação. O apoio é simplesmente abrir espaço para que nós falemos. A Milena já foi falar aí com a Cléo. Eu não sei se o pessoal sabe, mas eu sou a pessoa por trás do website institucional de Monteiro Lobato. Então, se vocês não conhecem o monteirolobato.com, conheçam, dá uma olhada, porque tem um banco de teses, artigos e dissertações. Então, o apoio se dá através de colocar as teses, dissertações, trabalho de conclusão de curso, artigo, lá no website monteirolobato.com e divulgar nas mídias sociais. Olha, tem fulano fazendo tal trabalho. Fulano de cá está fazendo tal trabalho. É esse o tipo de apoio que eu posso dar para os pesquisadores, para que as pessoas saibam que Lobato existe.
né, que Lobato existe, que outros estudos sobre Lobato existem, né, através do website monteirolobato.com. Obrigada, Cléo, por esclarecer. E, bom, eu coordeno o Observatório Lobato juntamente com o professor John Milton, com a ajuda de muitos integrantes do grupo, e eu imagino que existam outros grupos, que talvez eles não sejam conhecidos nossos, mas Lobato é extremamente conhecido, é extremamente estudado no Brasil inteiro, fora do Brasil agora, e eu imagino que haja outros grupos, sim, que trabalham com Lobato. Mas, enfim, o grupo começou bem naturalmente, porque em 2019 foi quando eu comecei o projeto de tradução de Reinações de Narizinho para alemão. E daí eu procurei o professor John Milton, na USP, para que nós criássemos um congresso, um evento sobre Monteiro Lobato. Isto já era setembro, outubro de 2019, e eu queria o evento ainda em 2019. Então, nós montamos as Jornadas Monteiro Lobato, que ocorreram em dezembro de 2019, e eu queria este evento para que, em 2020, quando a tradução para o alemão estivesse pronta, nós já tivéssemos um evento no qual o livro pudesse ser lançado. E o objetivo era só este, ter um evento no qual o livro fosse lançado. Não tínhamos a menor ideia de que o movimento iria se tornar o que se tornou, que as Jornadas Monteiro Lobato se tornariam anuais, que nós depois criaríamos o grupo de pesquisa com 14 integrantes, 15 comigo, né, no momento, que nós teríamos os encontros com Lobato, que são palestras mensais realizadas na USP, no canal do YouTube da USP. Então, não imaginava que nós teríamos tantas pesquisas realizadas, tantos artigos publicados. De cada um dos encontros com Lobato, nós publicamos um livro com artigos, com pesquisas. Então, tem este aqui, que é dos Encontros com Lobato de 2019, foi publicado em 2020. Tem este, que é das Jornadas Monteiro Lobato 2020, foi publicado em 2021. E tem este, que é das Jornadas Monteiro Lobato 2021, foi publicado agora, em 2022. Realizamos recentemente as Jornadas Monteiro Lobato 2022, né, quartas jornadas, e esperamos conseguir publicar o livro com artigos, estudos sobre Monteiro Lobato, agora em 2023. Enfim, enquanto tivermos fôlego, vamos tocando. Os integrantes do nosso grupo, junto comigo na coordenação está o professor João Milton, né, da USP, e daí temos o Silvio Donofrio, a Thaís Martins, a Maia Prado, a Andréa Rosa, o André, a Raquel Martins, a Angélica Arroio, José Wellington, Felipe Chami, a Denise Bertolucci, José Hélio, a Ana Paula Ferreira, a Patrícia Romano e a Keila. E o grupo está aberto, né, para outros pesquisadores, para outras pessoas que se interessem pelo tema. Nós não temos só acadêmicos no grupo, e o único pré-requisito para entrar no grupo é que as pessoas não tenham nenhum tipo de preconceito. Isto significa não ter preconceito contra Monteiro Lobato. Primeiro tem que ler, analisar, tentar entender as coisas, para daí poder proferir qualquer coisa sobre Monteiro Lobato, e não ficar repetindo como um papagaio o que pessoas que nem leram a obra de Lobato têm dito. Então, o pré-requisito para entrar no grupo é simplesmente não ter preconceito. Legal, legal, Vanete. Eu notei isso quando eu estava, né, montando o banco de teses lá do website e vendo quais eram as teses existentes, dissertações sobre Monteiro Lobato, a repetição. E daí, quando eu lancei a minha atualização, né, eu também notei que a imprensa só estava interessada no que eu estava tentando falar, na minha atualização,
porque achavam que eu estava dizendo que Monteiro Lobato era racista. E eu estava dizendo o contrário, que ele não era. Mesmo assim, precisava atualizar, porque eu queria que o livro chegasse mais perto das crianças de hoje em dia, né? E já que finalmente estava em domínio público, era isso que eu estava fazendo, com ilustrações e tudo mais. E eu notava a quantidade de teses repetitivas, sistematicamente repetitivas. O que nos leva a mais ou menos, a minha conclusão das teses repetitivas é que era mais ou menos uma fórmula de acusação de Lobato racista, que eram frases da obra infantil, né? A famosa subiu na árvore que nem uma macaca, tem no Reinações de Narizinho, na primeira página, as pedras negras de limo, tem várias que eu devia ter até pego, mas são frases da obra infantil, a equação, mais o livro Presidente Negro, mais a história da amizade ser eugenista, não ser eugenista, mais as cartas, igual racista, né? E essa fórmula é repetida sem parar. Acontece que eu, como bisneta, sabia. Mamãe conviveu com Monteiro Lobato até os 18 anos. Mamãe... É que assim, é muito diferente você saber, né? E você provar. É bem diferente. Encontrei muita gente dizendo que Monteiro Lobato era um homem do seu tempo também. Essa era uma das frases que sempre me deixou meio perplexa, porque para a família ele não parecia ser um homem do seu tempo, ele era um homem muito à frente do seu tempo. Que história é essa do homem do seu tempo? Espera aí, o homem do seu tempo, os tempos eram muito mais preconceituosos. Então, esse normalizar do preconceito sempre, para mim, era uma confusão muito grande, né? À medida que eu fui lendo mais e estudando mais. Então, uma dos X mais Y mais Z mais A mais B é o famoso livro Presidente Negro. Então, aí, Vanete, entra o seu livro. Então, aí vem o começo dessa destrinchar que você anda fazendo da situação, né? Das acusações. Então, Vanete, conta para nós como é que você sentiu a necessidade de escrever essa análise, o que esse livro fala, o que você descobriu, e aqui são bastantes perguntas, né? E respostas estão nesse livro. Então, quando eu fui averiguar por que estavam dizendo que Lobato é racista, quais eram as acusações que pesavam, né, contra Lobato, contra a obra, eu descobri que havia as tais frases pensadas, às vezes nem frases, só palavras pensadas, descontextualizadas da obra infantil. E, neste caso, eu até gostaria de fazer uma parte, porque um dos trabalhos do nosso grupo de pesquisa é ir atrás desses temas também, desses subtemas, né? E aí o Felipe Chamy, do nosso grupo, ficou incumbido de verificar, fazer a análise sobre o Caçada de Pedrinho. E o Felipe foi atrás o que é essa macaca de carvão a que o modo de subir no mastro de São Pedro da tia Anastácia é comparado. Porque não é a tia Anastácia que é comparada à macaca de carvão, ele diz que ela subiu na árvore, no mastro, ela trepou como uma macaca de carvão. É o modo como ela subiu que é igual ao modo como a macaca de carvão sobe. Bom, e a gente já sabia, né, que Lobato compara todo mundo que salta ou que sobe em alguma coisa com destreza, Lobato compara a macaco. Inclusive na Inglaterra, chamar crianças, né, bebezinho, meu macaquinho, isso também é uma expressão de carinho. Eu não sei hoje, mas era assim no passado.
Então, o valor das palavras mudam, mas tem mais coisas aí, porque daí o Felipe foi pesquisar o que é macaca de carvão, algo que nenhum filho de Deus tinha feito até o Felipe, agora no início de 2022, né, há quase um ano. E daí o Felipe descobriu assim, é só você dar um Google, macaco de carvão, macaco carvoeiro, e você encontra o macaco de carvão. Inclusive, convido todo mundo a dar um Google agora, macaco de carvão, macaco carvoeiro, e vocês vão ver. Macaco de carvão, macaco de carvoeiro, é um dos nomes populares do muriqui. Muriqui, e daí tem vários outros nomes de origem indígena, e tem um nome científico que eu não lembro agora, mas enfim, macaco de carvão não tem nada a ver com o carvão, com o ser negro, inclusive o macaco é ruivo, tem o pelo alaranjado. Então, não há absolutamente nenhuma relação de preconceito quando Lobato escreve que tia Anastácia subiu no mastro de São Pedro como uma macaca de carvão. Ele está comparando, ele está tentando descrever o modo como ela subiu. E por que macaca de carvão? Porque a fêmea dessa espécie tem o ventre avantajado. Então, quando ela sobe com a barriga, né, ali, o movimento das pernas é de tal modo como deve ter sido o movimento da tia Anastácia. E aí a gente começa a ter uma ideia de como era o corpo da tia Anastácia. Não há nenhuma descrição direta, isso é uma descrição indireta, é um recurso literário. Eu achei que significasse agilidade, porque ele fala da narizinho também. Não, na verdade, quando ela está subindo como a macaca de carvão, é um pouco menos ágil do que os outros, porque os outros macacos são ágeis. A macaca de carvão não é, a fêmea não é tão ágil porque ela tem um ventre avantajado e daí ela sobe com um movimento diferente. E aí é a tia Anastácia. Então, é ágil como um macaco, mas não é como qualquer macaco. É como a macaca carvoeira, macaca de carvão, muriqui. Olha Entende? só. E, então, é esse tipo de coisa que a gente vai buscar. E eu, durante 2021, eu estou tão perdida no tempo ainda por causa da pandemia, né, do lockdown, parece que tudo isso foi um tempo só, eu não consigo mais separar direito, mas vamos lá. 19 foi quando eu propus o projeto, 20 eu executei o projeto e... E daí, em 21, foi quando eu comecei a analisar. No final de 2020, eu tinha lido O Presidente Negro e já estava louca, assim, a análise estava pronta na cabeça, mas eu não tinha tempo para escrever, estava louca para ter tempo para sentar para escrever. E foi isso que eu fiz no início de 2021. Eu analisei linha por linha, frase por frase, palavra por palavra do livro. Está aqui. A análise se chama Entre Metafísica, Distopia e Mecenato. E eu coloquei também aqui no final a primeira edição, né? A edição Príncipes do Presidente Negro, aquela que foi traduzida para ser publicada nos Estados Unidos. Eu fiz questão de pegar a primeira edição justamente porque eu queria aquela que foi apresentada aos editores nos Estados Unidos. E eu analisei linha por linha, e o que eu descobri deste livro é que simplesmente as pessoas realmente não leem, mas elas falam. As pessoas não falam absolutamente nada sobre o Tratado de Metafísica que o livro contém. As pessoas não falam absolutamente nada sobre a distinção entre diferentes tipos de eugenia que aparecem no interior do livro. Eugenia é usado com 4 sentidos distintos no interior do livro. E nós sabemos que existem 2 tipos de eugenia. A eugenia positiva, que é, por exemplo, a vacinação, sabe? Vacinar uma população para que as pessoas que fazem parte desta população
não contraiam uma determinada doença, é um procedimento eugênico. É uma alteração biológica das pessoas para evitar que elas sejam contaminadas por uma determinada doença. Isso é eugenia positiva. E existe o outro tipo de eugenia, que é, por exemplo, esterilizar pessoas que têm problemas mentais para que elas não tenham a chance de se reproduzir e, eventualmente, transmitir seus problemas mentais, né, seus problemas de saúde para eventuais filhos. E por que não fazer isso? Então, por que não ter os filhos que poderiam ter problemas mentais? Porque socialmente o governo que aplica políticas eugenistas acha que gasta muito dinheiro, que dá muito trabalho cuidar de pessoas com deficiências e que tanto mentais quanto quanto físicas, né? E que não vale a pena porque são pessoas que, segundo as pessoas, né, os governos que praticaram eugenia, segundo estes governos, essas pessoas não devolvem para a sociedade o quanto é gasto com elas. Isso é eugenia negativa, esterilização de pessoas que podem vir a ter filhos ou com problemas psicológicos ou com problemas fisiológicos. Isto é eugenia negativa. E o livro do Monteiro Lobato, o Choque das Raças ou o Presidente Negro, analisa, ele trata da eugenia de vários tipos e ele mostra como esta eugenia negativa, esta é a eugenia que quer deixar as pessoas todas perfeitas, certinhas, corretinhas, numa sociedade perfeita, o quanto isto é letal, o quanto isto é nocivo, o quanto isto é horrível. Então, isto que nós vemos no livro, que nos apavora, né, que foi a esterilização da população, dos homens da etnia negra dos Estados Unidos, naquela ficção científica que se passa em 2028, isto que nos deixa assim de boca aberta, né? A gente fala, nossa, que coisa horrível. Este é o resultado da aplicação da eugenia negativa, que a princípio parece muito boa. Não, peraí. Então, primeiro eu queria falar, pessoal, eu coloquei no chat o link do grupo observatoriolobato.org para quem quiser se aprofundar mais no que a professora Vanete está falando. E eu queria falar também, Vanete, que o professor José Wellington fez um dos encontros com Lobato e tem a tese dele lá no site, no bendito site onde tem tudo, sobre eugenia positiva. Lobato... Vanete, qual é a tese dele? É complicada. Eu não lembro o nome agora, é um nome longo, mas o José Wellington tem uma tese sobre isto, e o José Wellington fez uma palestra nos Encontros com Lobato, aí no nosso site, Observatório Lobato, tem o link, tá a foto dele, o nome da palestra dele, o nome dele, a data da palestra, e daí é só clicar e já cai no canal. E eu lembro que o que eu aprendi é que a eugenia positiva era a eugenia do Lamarck francesa, e a eugenia negativa era a inglesa, que foi... A darwinista. Darwinista, do primo do Darwin. Sim, e nós tivemos também... foi primeiro, teve uma sequência, né, que nós fizemos toda uma preparação para que eu apresentasse... Teve um especialista em eugenia que falou. Sim, não exatamente em eugenia, mas um médico que foi apresentar a eugenia do ponto de vista biológico. E então nós temos as duas palestras, foi o Guilherme Herbert, eu não consigo falar direito o sobrenome dele. Então, nós temos a palestra do José Wellington sobre os diferentes tipos de eugenia, nós temos a palestra do Guilherme Herbert falando sobre processos, métodos eugênicos. E as diferenças, e daí tem duas palestras minhas apresentando a análise de O Presidente Negro, então todos os detalhes estão lá,
E depois disso eu também fiz uma palestra no Instituto de Estudos Avançados da USP sobre o mesmo tema, que está disponível na internet. Fiz outras palestras sobre o tema, mas que não estão disponíveis. De qualquer forma, se vocês assistirem a estas 3 palestras, as 2 dos encontros com Lobato e a palestra que eu fiz no Instituto de Estudos Avançados, e assistirem a palestra do José Wellington sobre este tema e do Guilherme Herbert, vocês vão entender muito bem do que nós estamos falando. Só para vocês terem uma ideia, eugenia negativa é o que foi aplicado nos países nórdicos até 1975. É mesmo, Vanete? É mesmo, está aqui no livro. Inclusive, eu traduzi um trecho de uma carta do governo da Noruega de 1997, se não me engano, em que ele pede desculpas ao mundo e principalmente à população que foi lesada lá na Noruega. Eram ciganos, sobretudo, mas tem outros grupos que sofreram processos eugênicos na Noruega. Eu traduzi parte da carta, está aqui, em que ele pede desculpas pelo que foi feito. E hoje nós vemos, né, Noruega, esses países nórdicos, e falamos, nossa, mas que mundo perfeito, que maravilhoso. Pois é. Na verdade, não é nada perfeito, não. É bem terrível, e o que eles fizeram, assim, as pessoas, porque este fantasma da eugenia prevalece lá ainda. Por exemplo, se o Estado decidir que determinada família não tem condições de cuidar do seu filho, porque o pai usa drogas e porque a mãe usa drogas junto com o pai, eles retiram a criança da família e mandam as crianças para reformatórios em que essas crianças são tratadas assim, elas não têm família, elas não têm laços, e eles destroem a vida dessas crianças. Existem vários depoimentos também na internet sobre isso, sobre o que se passa. Eu estou pegando o caso específico da Noruega, mas isso se refere a todos os países nórdicos, porque foram os países que aplicaram a eugenia negativa até quase a década de 80. Foi nestes países em que este tipo de prática horrível perdurou por mais tempo. Incrível, Vanete, incrível. Realmente, porque a gente sempre pensa na Alemanha, no nazismo, mas não nesses outros casos que eu nem sabia, né? Teve na Alemanha nazista, teve em alguns outros países ali da Europa por curto período de tempo, inclusive na Alemanha foi por um curto período de tempo, mas nos países nórdicos não. Foi até o último país a parar de oficialmente aplicar a eugenia, quer dizer, tentar moldar a sociedade a partir de determinados padrões tidos como os melhores e desejáveis. Uhum. O último país a parar com isso foi a Noruega, em 1975. Mas o que eu achei mais interessante, Vanete, é que você fala que no livro o Lobato fala dos 2 tipos de eugenia. Ele usa a eugenia com 4 sentidos diferentes, mas é algo muito complicado para falar assim de maneira muito simples. Tem que leiam a minha análise, que vocês vão ver os 4 sentidos. Em cada ponto em que aparece a eugenia, no livro do Lobato, eu faço uma análise e digo, aqui, né, eu demonstro, eugenia aqui significa tal coisa. Mais para frente, quando aparece a eugenia de novo, eugenia aqui significa tal outra coisa. E são 4 sentidos diferentes. Mas leiam, porque não é uma coisa fácil de falar. Não, e daí, se não é um assunto fala fácil de uma maneira falar. assim, muito superficial, as pessoas podem não entender ou entender pela metade e depois sair com uma ideia falsa do que é. Então, é melhor dar uma olhadinha na análise. Legal, legal. E onde que pode comprar o livro? Pode comprar comigo, pode comprar com o editor, que é o Silvio Donofrio, pode comprar na livraria
acho que se chama Leitura, do Shopping Dom Pedro de Campinas, mas está no site da Livraria Leitura. Então, dá para encomendar também online. E com o Silvio, dá para encomendar também na editora do Silvio, que é a editora do livro, Os Caipiras. O Silvio, eu acho que está aí, depois ele pode passar o o e-mail. link para poder comprar, porque realmente vale muito a pena. Vanessa, então, voltando ao seu trabalho e às acusações à tal fórmula e destrinchando a fórmula. A gente está, então, no livro Presidente, no Entre Metafísica, Distopia e Mecenato, você destrincha a parte da eugenia, né? Quais Sim, outros... que tem a ver com distopia. Destrincha a parte metafísica, em que Lobato apresenta aqui, de maneira metafórica, né, a teoria das cordas, 30 anos antes de os cientistas elaborarem a teoria matematicamente e depois apresentarem a metáfora das cordas, que, para quem não sabe, a teoria das cordas diz qual é a origem do universo. E o Lobato elaborou aqui a teoria, só que ele não usou cordas, ele usou o termo éter, e o modo como ele apresenta aqui metaforicamente esta teoria é o mesmo modo da teoria das cordas. É claro que o Monteiro Lobato não fez os cálculos, ele não se aprofundou na física quântica, ele não fez fórmulas, não é isto. Quando eu falo que Lobato antecipa a teoria das cordas, eu estou falando do resultado da teoria, que é a explicação de onde vem tudo que existe no universo. Mas a explicação metafórica, tá? Não estou dizendo que Lobato fez as fórmulas, fez cálculos, isso não. Mas ele antecipa em 30 anos. A explicação metafórica sobre a origem do universo está dentro do livro Presidente Negro, na primeira parte do livro, e a metáfora utilizada ali é éter, e é extremamente interessante. Olha. E daí eu falo da outra parte que está relacionada com esse livro, que é a questão do mecenato, né? Pois é, que é o porquê que o livro não foi publicado nos Estados Unidos, que deixou Monteiro Lobato frustradíssimo, que tem cartas e mais cartas, como ele estava esperando virar um sucesso americano, né? Estava super esperando, e daí não deu certo, deu com o nariz na porta. Fora que ele falava inglês mal à beça. Minha avó foi para lá com 17 anos, né? Foram vovó Marta, esposa Purezinha e os irmãos. E minha avó só aprendeu uma palavra, que era chicken à la king, com essa pronúncia, que é um prato predileto dela, era uma galinha com molho branco, chicken à la king. E eu estudei em colégio americano, né, desde o jardim da infância. Era um horror minha avó falando inglês, meu Deus do céu. Mas então, Lobato também tinha certos problemas com o sotaque paulista, né, o sotaque paulista, e um problema, pois é. Mas, Vanete, então, conte da sua pesquisa. O Lobato ficou frustrado com a não publicação do livro, né, com a recusa, mas foi só no começo. Depois ele percebeu por que o livro não podia ser publicado, e eu creio que ele mesmo concordava que o livro não fosse publicado. Ele entendeu. Ficou decepcionado daí, né? Porque eu li uma das cartas e ele está decepcionado, assim, pô, pois é, errei. Sim, isso é no começo. Mas depois, com o passar do tempo, dos meses, 1 ano e meio, 2 anos depois, ele já tinha entendido e aceitado perfeitamente que o livro não poderia ser publicado nos Estados Unidos, que não deveria. Conta pra gente, conte. Como assim? Dê os detalhes. Então, o livro, eu vou falar rapidamente, eu não vou falar toda a história, só vou falar uma parte. Eu sei, são spoilers, mas eu não estou nem aí para spoiler, porque o que interessa é o conjunto da obra, são os detalhes, e não uma ou outra informação que estão lá, né? Então, neste livro, a história tem 2 histórias,
tem a história que se passa em 1926, com Ayrton Lobo, com o Dr. Benson, que construiu uma engenhoca lá que permitia ver o futuro possível, não é o futuro de fato, não é exatamente o que aconteceu no futuro, porque o futuro ainda não aconteceu, mas o que era possível, previsível que viesse a acontecer, como numa conta de matemática, 2 mais 2, o que nós temos de fato aqui e agora, e o 4 é o futuro previsível. Uhum. Então, existe essa história do Dr. Benson, que construiu essa engenhoca, que permitia, é o porviroscópio, que tinha várias outras máquinas acopladas a ele, e essa máquina permitia ver o futuro previsível, mas não o futuro, porque ainda não aconteceu, então tem como ver. E tem a filha dele, mas enfim, o que a filha dele, a Miss Jane, assiste no porviroscópio, ela conta para o Ayrton. Então, o que nós lemos ali é a história do Ayrton, da Miss Jane, do Dr. Benson, e, ao mesmo tempo, entrelaçada a história da eleição de um homem negro para a presidência dos Estados Unidos em 2028, que é a história que foi vista pela Miss Jane no porviroscópio, e ela conta para o Ayrton, e ela pretendia que o Ayrton escrevesse isso como um romance. Então, tem essas duas histórias, e na história, neste 4 previsível, a partir do 2 mais 2, que eles estavam observando no presente, este 4 previsível seria uma queda de braço entre negros e brancos nos Estados Unidos, lá no futuro, 2228. E o que acaba acontecendo é que, por uma série de fatores, o Jim Roy, o candidato negro, foi eleito presidente. E daí, os brancos que tinham o poder, que dominavam politicamente o país, não queriam que ele assumisse a presidência de jeito nenhum. Mas as eleições foram honestas, foram limpas, não havia o que contestar. Então, cabia àqueles homens brancos que tinham detido o poder até então, entregar o poder para o Jim Roy negro. E por que eles não queriam entregar o poder? Só porque o Jim Roy é negro? Na verdade, não. O negócio é muito mais complicado, é muito mais complexo. Havia este problema racial que já existe hoje, que existia 100 anos atrás, nos Estados Unidos, que é muito ferrenho, né? E havia várias ideias, por exemplo, de que... Bom, isso agora que eu vou falar é fato verídico, não é o que está, não é ficção do livro, né? Quando houve a libertação dos escravos, dos escravizados nos Estados Unidos, havia muitos grupos de negros que queriam voltar para a África. Havia outros líderes negros que achavam que o lugar deles era ali nos Estados Unidos, que eles deveriam ficar. E um pouquinho antes da Guerra de Secessão, que culmina com a libertação dos escravizados, o governo dos Estados Unidos havia tentado comprar a Amazônia brasileira para deportar para a Amazônia os negros, porque eles sabiam que depois que houvesse a libertação deles, haveria muitos choques, eles não estariam mais contidos, né, como eles tinham estado até então, pela força, né? E, bom, quando o Jim Roy... Aí a gente pega essa história real, verídica, e leva lá para a ficção, essa ficção científica distópica do Monteiro Lobato,
Quando Jim Roy, esse negro, é eleito presidente, para resolver a questão racial nos Estados Unidos, ele resolve fazer a única coisa que, naquelas circunstâncias fictícias, havia restado fazer: dividir os Estados Unidos ao meio, criar 2 países, e metade ficaria para os norte-americanos, os estadunidenses brancos, a outra metade ficaria para os estadunidenses negros. E aí a gente fala, nossa, mas não estão falando nos indígenas, né, os nativos norte-americanos? Não, não estamos falando, porque o livro é estilizado. Ele pega só os extremos. Então, pegou ali o extremo branco e o extremo negro, porque o interesse do Lobato era nesta questão racial relativa a negros. E daí, os brancos, quem tinha o poder lá nos Estados Unidos, não queriam, os brancos que dominavam os Estados Unidos naquela época, né, que faziam parte do governo, não queriam de jeito nenhum que o Jim Roy dividisse o país ao meio. E então eles ficam procurando uma forma de impedir que o Jim Roy assumisse a presidência. E aí é que vem todo o problema daquela sociedade perfeita que tinha sido, durante séculos, eugeneizada. Assim, tinham feito de tudo para que fosse uma sociedade perfeita. Então, nós vamos lendo a apresentação dessa sociedade e parece um lugar magnífico, fantástico, adoraria viver lá. Uau, é maravilhoso esse lugar. Mas daí, por causa de todo o processo que criou esse lugar, que criou essas pessoas com estas determinadas características, a gente vai ter pessoas... Nossa, só um minutinho. Aqui está dizendo que a bateria está fraca, mas teoricamente o meu telefone está conectado na eletricidade e eu estou agora preocupada se vai cair. Estou pensando aqui se tem um outro lugar para onde eu poderia ir, mas meu marido levou embora o negócio daqui. Bom, enfim, vou tentar continuar. Tá bom. Então, estes brancos, então, não queriam que o Jim Roy assumisse, ficam fazendo de tudo, pensando, né, em ideias mirabolantes para impedir que ele assumisse, e aí a gente se pergunta, por que eles não mandaram assim, matar o Jim Roy? Por que não contrataram um pistoleiro de aluguel e mandaram matar? Porque eles não faziam isso. Eles eram homens perfeitos, eles eram o resultado de séculos de processos eugênicos para criar uma civilização perfeita. Porque eles não desrespeitaram a Constituição e decretaram que não valia aquilo, que aquele que foi eleito não estava eleito, porque eles tinham passado por séculos, aquela sociedade, né? Aqueles homens eram o resultado de séculos de processos eugênicos para criar uma sociedade perfeita. Então, eles não iriam desrespeitar a Constituição. Por que eles não mentiram? Por que eles não fizeram qualquer coisa ilícita, ilegal, para evitar que Jim Roy assumisse a presidência? Porque eles eram homens perfeitos. Então, eles só podiam fazer alguma coisa que fosse lícita. E daí o que eles fazem, então, para impedir que o poder fique com os negros, que os Estados Unidos fiquem divididos e que haja ali uma parte dos Estados Unidos só dos negros? Eles resolvem fazer uma coisa que não era crime. Eles esterilizam os homens da etnia negra por meio do alisamento capilar, que os negros todos queriam, né, ter cabelo liso. Daí tem um cientista lá no grupo do governo que inventa uma máquina, um tal de um raio, alguma coisa lá que alisa o cabelo, e ele colocou lá uma coisa que, ao mesmo tempo em que alisava, esterilizava. Então, não foi derramado sangue, ninguém foi morto, não houve nenhuma mentira, não houve... nenhuma lei foi desrespeitada, a Constituição foi obedecida, tudo perfeito como é numa sociedade perfeita. Só que
O Jim Roy iria assumir a presidência, iria dividir os Estados Unidos, iria colocar a população negra dos Estados Unidos em metade do país, mas estes homens não teriam filhos e, com o passar do tempo, não haveria mais negros e os Estados Unidos voltariam a ser um e os brancos estariam ali no poder outra vez. E então este é o resultado nefasto desses processos todos, é o resultado nefasto que o Monteiro Lobato mostra neste livro, para que nós não caiamos nessa ideia doida de criar uma sociedade perfeita por meios artificiais, né? E é neste sentido que eu digo que o Lobato escreve este livro justamente para mostrar o absurdo, a calamidade, o quão horrível podem ser os resultados de uma sociedade que passa por processos dessa eugenia negativa. Então, existe, tudo aqui gira em torno, no final das contas, da esterilização dos negros por meio do alisamento de cabelo. Aí nós vamos ver quem era a mecenas das artes e principalmente da literatura nos Estados Unidos em 1926, nos anos 20 e parte dos anos 30. Lobato chega lá com um livrinho embaixo do braço querendo publicar em 1927, em maio de 1927. Quem é a mecenas da literatura, amiga dos principais editores, em qual mão todos os editores dos Estados Unidos comiam? Lilia Walker, filha da Madame C.J. Walker, que era uma filha de ex-escravizados, ela ganhava vida como lavadora de roupa, né, lavadeira, ganhava $1 por dia, acho que até menos, lavando roupa, e ela desenvolveu uma fórmula de um produto para tratamento capilar que tinha como efeito colateral alisar os cabelos dos negros, e ela ficou milionária vendendo esse produto. Então, imaginem um livro em que o alisamento capilar é responsável pela esterilização dos negros, sendo publicado em Nova York em 1927, quando todos os editores dependiam da dona da fábrica de alisante capilar para negros para existirem. Vocês acham que seria possível? Mas é um azar, Vanete, é um azar. Assim, não tem a menor chance. Não fez a pesquisa de mercado, não teve a menor chance. Não fez. Inclusive, quando ele manda uma carta desesperada para o editor-chefe de uma agência que trabalhava com várias editoras, o David Palmer, pedindo, né, para que o David Palmer lesse o livro, analisasse, o David Palmer analisa e diz, olha, o livro é maravilhoso, mas vai ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, daí você vai saber o que você deve alterar neste livro para que ele possa ser publicado. Eu até li a resposta de Lobato depois, no seu livro aqui, que ele... mas não tive tempo, até sei, agora eu sei por que não foi, mas não tive tempo, não vou fazer as alterações. Não foi isso? Ele escreve isso para a Dona Yainha. A Dona Yainha. 2 anos depois, ele escreve... Não tive vontade de mudar o livro, mas a estas alturas ele já estava decepcionado com os Estados Unidos, ele já tinha percebido que aquele progresso, que Nova York, aquela loucura toda, não era o que ele imaginava antes de ir para lá. Ele já estava morrendo de saudades da terra vermelha, do caipira, de voltar para o Brasil, de estar no interior, de voltar às raízes. E ele morava, quando ele se mudou para Broadway Avenue, ele morava a 7 quadras de onde a Lilia Walker
que é a herdeira da Madame C.J. Walker. Nessa época, a Madame C.J. Walker já havia falecido, a Lilia era a herdeira de todo esse império, dessa fábrica que tinha... Nossa, meu telefone aqui vai ficar sem bateria. Vou ter que procurar vou segurá-lo um pouquinho. Ela tinha filiais nos Estados Unidos inteiro. E o Lobato mora a 7 quadras. Quando ele está morando ali na Broadway, ele mora a 7 quadras do apartamento onde a Lilia morava. Ele conhece a Lilia, ele sabe da existência dela, ele sabe das lutas, porque a Madame C.J. Walker, a mãe dela, e depois ela, ajudavam o movimento negro. Havia um movimento negro fortíssimo nos Estados Unidos naquela época. É a época do Harley Renaissance, né? O renascimento do Harley. Os negros mandavam e desmandavam ali. E o Lobato percebe que, primeiro, aquele livro que ele havia escrito para defender os negros, ele teve como modelo os problemas dos negros do Brasil. E nos Estados Unidos a questão era completamente diferente. E, além disto, uma das principais financiadoras do movimento negro nos Estados Unidos nos anos 20, desde 1900 até 1930, e acho que ela morre em 1934, mas as principais financiadoras do movimento eram as 2 mulheres da família Walker, a Madame C.J. Walker e a filha dela, a Lilia Walker. E se ele publicasse aquele livro, se o livro tivesse publicado e aquela propaganda péssima aparecesse, isso seria um desserviço para a causa que ele tentava defender. Além disso, o jornal New York Times era extremamente preconceituoso e racista. Há várias demonstrações, sabe, de notícias. Eu li um livro, ele não está aqui agora, deveria estar. Deixa eu ver. O livro escrito pela bisneta da Madame C.J. Walker, que é a história da Madame C.J. Walker, é um estudo, é uma pesquisa, e aí ela coloca ali, ela mesma fala, ela escreve que o New York Times era um jornal racista, e daí ela escreve várias coisas. Por exemplo, quando a Madame C.J. Walker faleceu, o New York Times noticiou o falecimento como nigresse alisadora de cabelo. Era a forma mais ofensiva para tratar um negro, nigresse. É horror de ofensivo. E ainda alisadora de cabelo. E ela sempre dizia, o que eu faço é um tratamento capilar. Os cabelos ficam lisos como efeito colateral, mas o meu objetivo não era alisar o cabelo, o meu objetivo era cuidar dos cabelos. Então, e tem várias questões ali envolvidas, mas, enfim, imagine o Lobato publicando este livro lá, em 1927, e o jornal New York Times noticiando isto. Seria um desastre. Então, o Lobato entende porque o livro não podia ser publicado depois, né? Depois de estar lá em Nova York por mais de um ano, de saber o que estava acontecendo, de conhecer as pessoas, aí ele entende. Muito interessante, Vanete, muito, muito interessante. Gente, Vanete, o que você acha da gente abrir para as perguntas das pessoas? Acho ótimo. Né? Então, vamos ver, pessoal, vocês têm perguntas? Qualquer dúvida, pergunta. O que vocês querem saber? E eu vou ler para você, Vanete, tá bom? Tá, eu estou na penumbra agora, desculpem. Estou vendo, mas tudo bem, tudo bem. A pergunta a gente faz falando ou por escrito? Pode fazer, Márcia, por favor. Não, 2 coisas, né? Primeiro, bom, eu gostei muito, aprendi demais, né? Eu sou uma lobatóloga também, enfim, a autora do Furacão na Botocundi, que deve sair de novo pela Companhia das Letras e com um capítulo dedicado ao racismo em Lobato, né? Que não entrou, essa discussão ainda não estava em pauta quando saiu a primeira edição do livro, mas eu teria algumas observações e perguntas. Primeiro, que ela fala que o Lobato, vocês falam que Lobato reconheceu
que não seria um momento apropriado, e, aliás, seria um desserviço à própria causa negra se ele tivesse publicado o livro dele lá. Existe algum documento, carta, em que isso seja colocado, e que o próprio Lobato admite isso, ou é uma conclusão que se chega, que ele pode ter achado isso? Ou, de É fato, uma conclusão. ele expressou isso? Não, é uma conclusão que a gente faz. Não que eu tenha encontrado ainda, eu não li todas as cartas dele, as coisas todas que estão guardadas, só conheço mais o que está publicado. Mas quando você analisa tudo o que está acontecendo e vai lendo as cartas que ele escreve ao longo desse período em que ele está nos Estados Unidos, até um pouquinho antes de retornar... Quais cartas você se refere à Barca de Grey? As cartas para Yainha, Sim. que algumas delas não estão publicadas, fazem parte do acervo que o Silvio D'Onofrio tem. Na verdade, foi publicada aqui, mas não é carta que esteja em outros livros. Então, a estas cartas eu tive acesso, porque o Silvio D'Onofrio, que está aí conosco, tem as cartas, né? Os descendentes da Yainha deixaram as cartas com ele, e ainda estamos trabalhando para publicar estas cartas. Então, tem algumas cartas, e você vai percebendo, isto é a análise que eu faço a partir do modo como sabe, ele foi para os Estados Unidos com tudo, né, com fogo, com uma ideia assim, uau, agora eu vou arrasar, vou publicar o livro, ele vai fazer o maior sucesso, vou criar uma editora para publicar autores brasileiros lá. E daí ninguém quer publicar o livro, mas já havia a possibilidade de que isso acontecesse, que o livro fosse recusado por todas as editoras, tanto que quando o livro está sendo publicado, vai começar a ser publicado no jornal aqui, no Brasil, em 1926, Folha da Manhã? o editor, Mário, não lembro o sobrenome dele, já nas notinhas que ele faz de propaganda, ele escreve, isso você sabe, Márcia, porque isso também está lá no seu livro, ele escreve que é possível que o livro fosse recusado nos Estados Unidos, e se fosse recusado, o livro seria publicado na Inglaterra e entraria como uísque contrabandeado nos Estados Unidos. Lembra disso? Então, já se sabia um pouco, porque quem traduziu o livro era... Eu esqueci o nome dele agora, mas o cara morava no Rio de Janeiro. Só que o livro foi enviado para o Goldberg, o Isaac Goldberg, lá nos Estados Unidos, para que ele já começasse a procurar a editora antes que o Lobato chegasse nos Estados Unidos. E nenhum editor queria publicar. E o maior editor de literatura da época, que é o Alfred Knopf, já havia publicado contos do Monteiro Lobato, não, uma biografia do Monteiro Lobato, escrita pelo Knopf, pelo Goldberg, então, vários contos do Lobato também já tinham sido traduzidos pelo Goldberg e tinham sido publicados nos Estados Unidos por outras editoras. Então, o Lobato era mais ou menos conhecido, principalmente no meio mais acadêmico ali, e ele já tinha contos publicados lá, tinha a biografia dele publicada lá. Então, o livro já tinha sido enviado antes, a tradução, antes que o Lobato chegasse em Nova York, para tentar se achar uma editora. E todas as editoras recusam. E o Alfred Knopf era amicíssimo da Eilélia. E o livro que fazia sucesso nos Estados Unidos em 1927, quando o Lobato chegou lá, é nada menos do que Nigger Heaven, escrito por um loiro de 2 metros de altura, de olhos azuisíssimos, que era o melhor amigo da Emília, que era negra, dona da fábrica de produtos capilares, e o editor é o Alfred Knopf. Então, e o livro aqui, o termo Nigger Heaven já era assim, depreciativo em relação aos negros, mas o livro não é depreciativo, né? O Van Vechten aqui apresenta a comunidade
do Harlem, dos negros. O Van Vechten adorava os negros do Harlem, né? Ele se sentia assim entre iguais a ele. E ele que tornou popular o Harlem Renaissance. E principalmente por meio deste livro, Nigger Heaven. Então, havia uma comunidade, um grupo, a Lilia, Alfred Knopf, Karl von Vechten, Isaac Goldberg, todos eles se conheciam, se congratulavam, almoçavam juntos, jantavam, saíam para passear. A Lilia tinha um centro literário, tanto lá na mansão, né, na Vila Levaro, quanto no apartamento dela, que depois ela transformou num clube chamado Dark Tower, que ficava a 7 quadras da casa do Monteiro Lobato, do apartamento do Monteiro Lobato, lá na Broadway. Então, é esse universo que o Monteiro Lobato encontra. E o livro dele não tinha espaço naquele lugar, nenhum. Não tinha serventia, só ia mesmo prestar um desserviço. E ele vai percebendo tudo isso, então, ele vai ficando decepcionado, mas ele entende por que não publicar. Então, é uma coisa assim que, putz, que pena, né? Fiz um esforço enorme, mas, por outro lado, sabe, meio que perdi meu tempo. Mas aí ele vai entendendo, e daí ele vai escrevendo. As cartas, com o passar do tempo, vão sendo assim, a gente consegue perceber, principalmente nas cartas para a Iainha, que ele estava assim, já resignado, ele já tinha entendido e não tinha jeito. É isso mesmo, é isso mesmo. Cléo, boa noite. Oi, boa noite. Quem está falando aí? Peraí, deixa eu abrir aqui para eu enxergar quem está falando. Oi, professor Fábio, tudo bom? Tudo bem, e você? Joia. Pergunte. Prazer. Ô, Vanete, como que é organizar um projeto de tradutora Reinações de Narizinho? Sendo que pegar uma voz popular, caipira, como que é organizar um projeto de tradução Reinações de Narizinho? Como que é? Você está organizando, vai organizar, ou já organizou para outros países essas traduções? Então, professor Fábio, você não pegou o começo da live, né? Vanete, você fala mostra o livro? Você não tem o livro aí? Ih, a sua luz está atrás de você. Tá ruim demais. Melhorou alguma coisa? Eu ainda estou aí na câmera? Não, você tem que mudar a luz para frente. Só um minutinho, então, gente. Eu posso ir falando enquanto eu faço aqui as peripécias? Apaga a luz, tenta apagar a luz. Aí não sobra nenhuma. Só um minutinho. Gente, eu estou aqui na minha casa de improviso, assim, e... Ficou melhor. Ficou melhor. Um bolo aqui. Mas, enfim, eu vou improvisar mais alguma coisa, enquanto isso eu vou falando. Então, como foi traduzir Reinações de Narizinho para o alemão? Você está perguntando por causa da linguagem, por causa da distância em termos de tempo, em termos de língua, em termos de cultura, é isso? Isso. Até peço desculpas que cada minha internet está ruim, por isso que eu não entrei antes. O professor Fábio é lá de Taubaté, então é específico da região, conhece bem a região. Então, como é que você fez para traduzir, né, para o alemão? Então, o projeto contou com um trabalho em equipe com o professor Weimelka, que era responsável, lá na nossa turma, né, pela tradução de português para alemão. E eu responsável pela tradução de alemão para português. Então, quando eu propus o projeto, o Weimelka
veio trabalhar junto no projeto justamente porque ele que fazia parte, ele que tratava, né, cuidava dos alunos na prática de tradução de português para alemão. E aí o que nós fizemos foi, eu dei várias aulas para os alunos sobre cultura brasileira, sobre Monteiro Lobato, sobre a obra, sobre os personagens, sobre o Saci, a cultura brasileira que aparece ali na obra, Saci, Cuca, e depoimentos, né? Porque eu conhecia Monteiro Lobato desde criança. Havia uma professora no departamento que é portuguesa, mas ela assistiu também a alguns episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo, lá em Portugal, né, a versão para TV, aquela dos anos 70, 80. Então, ela também conhecia, e ela também era ali da nossa equipe, né, de professores da área de português e alemão. Então, nós tivemos várias aulas para que os alunos conhecessem um pouquinho o que fosse possível da cultura brasileira, além do que eles já sabiam, né? E da obra do Monteiro Lobato, dos personagens, das histórias, do próprio Monteiro Lobato. Eu mostrei para eles um documentário, um Globo Repórter, que foi feito pela ocasião dos 100 anos de Monteiro Lobato. E depois disso nós passamos, então, para ler Reinações de Narizinho e daí discutir como seria possível encontrar soluções em alemão. Então, tem, por exemplo, um parágrafo em que o Lobato usa substantivos no gerúndio, ele transforma substantivos em verbo e usa no gerúndio. Então, tem o caramujando e outras coisas assim. E em alemão não existe gerúndio, então foi preciso usar os recursos gramaticais que a língua alemã oferece. E tem várias coisas, por exemplo, jabuticaba, que só existe no Brasil. Então, nós optamos, né, por colocar o que já aparece quando você olha lá no Wikipedia, por exemplo, para jabuticaba, que são a Baumstammkirchen, as cerejas que ficam grudadas no tronco da árvore. E daí o Magno, que foi responsável pela parte gráfica do livro, né? Eu pedi a ele para colocar a ilustração que mostrasse uma jabuticabeira. E ele fez isso. Então, bem na parte que aparecem, no capítulo que trata das jabuticabas, aparece a ilustração da jabuticabeira. E isso ajudou... Você transformou a cereja na jabuticaba. Você transformou uma cereja na jabuticaba. Então, no texto, em um dos lugares, aparece as jabuticabas grudadas no tronco, nos galhos do tronco da árvore, mas tem uma outra parte aqui, no mesmo capítulo, em que aparece a palavra jabuticaba. Então, foi uma forma que nós encontramos de introduzir a cultura brasileira e, ao mesmo tempo, tornar um pouquinho compreensível. Por essa tradução metafórica, né? Baumstammkirchen, e por meio da ilustração. Então, nós fomos encontrando os recursos que existem, e existem vários na língua alemã. Agora, teve uma experiência bem interessante, porque depois que o livro já estava traduzido, ele ainda não estava publicado, mas estava traduzido, eu tive uma outra turma para a qual eu dava aula também de tradução alemão-português. E aí eu peguei um trecho de Reinações de Narizinho em alemão, na tradução que os nossos alunos haviam feito, e pedi para os alunos traduzirem para o português. Eu fiquei assim arrepiada, porque logo no comecinho, quando a Narizinho gostava, né, a personagem Narizinho está sendo criada, e daí na história diz que a Narizinho gostava de dar comidinha para os peixinhos, depois do almoço, né? À tarde, na verdade não está depois do almoço, à tarde. Aí, quando eu leio lá a tradução do alemão para o português, Narizinho gostava de dar comida para os peixinhos à noite. Aí eu olhei para aquilo, de onde vocês tiraram noite? Assim,
Estão loucos? Como é que num sítio, sem iluminação, sem nada, uma criança vai lá para a beira de um rio, lá no fundo do sítio, dar comida para à noite, no escuro? Estão doidos. Mas daí eu fui olhar lá o texto em alemão, Abend. E Abend é esse período depois do almoço, assim, à tarde, porém, essa tarde chega à noite, no verão, porque o sol brilha até 10, 11 horas da noite. Então, esse Abend era algo assim, muito fluídico. Podia ser logo depois do almoço, quando podia ser 10 horas da noite. E daí, quando traduziram para o português, ao invés de colocar à tarde, colocaram noite. Como o livro ainda não havia sido publicado, eu fui lá no livro e mudei e coloquei depois do almoço, Narizinho ia dar comida para os peixinhos lá no fundo do rio, para que não ficasse essa ideia de que uma criança podia sair de casa num sítio para ir lá naquele, sabe, na beira do riacho, lá para o fundo do sítio, à noite, na escuridão total, porque isso é uma loucura, né? Então, eu tive que fazer algumas adaptações. Outra coisa, e isso é difícil de recuperar, porque isso tem a ver mesmo com o conceito de tarde e noite na Europa, que é muito diferente do conceito de tarde e noite no Brasil. Então, aí eu troquei, tirei o Abend, eu tirei do texto e coloquei após o almoço, lá no texto em alemão, para se ter essa ideia de que pelo menos é 2, 3, 4 da tarde, né? Que também, depois do almoço, é algo muito relativo na Europa, porque, por exemplo, na Espanha se almoça às 3 horas da tarde, então depois do almoço é às 4, né? Mas aqui, como o livro está em alemão, o horário do almoço na Alemanha é mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde, então tá bom, coloquei depois do almoço. Outro conceito difícil de criar em alemão foi o conceito de sítio. E eles, assim, quando a gente traduz do alemão para o português, dá a impressão de que o sítio é uma casa com um jardim na frente, com um garten, né, um lugar onde se planta uma horta atrás. Sabe, parece, não tem-se essa ideia, parece uma Bauernhof alemã atual, que é uma coisa ali, quase que uma chacrinha dentro da cidade. E então tem alguns conceitos que não adianta a gente querer recriar, que a gente não consegue. Inglês também. Mas, por outro lado, tem coisas interessantes. Os detalhes que são cruciais numa tradução, né? Assim, mostrar o detalhe, assim, tem que estar bem atenta, né? Uhum. Professor Fábio, no chat, você tem acesso ao chat? Tem o site do Observatório Lobato, que é o site do grupo de estudos, né? Onde você encontra todas as informações. Inclusive, teve uma das jornadas, hein, Vanete, que os seus alunos de pós-graduação apresentaram a tradução. É muito interessante ver se o seu interesse é esse, né? Vai lá no blog nada, vai lá no site observatoriolobato.org, e dá uma olhada na quantidade de informação interessante que tem lá, quantidade de gente que a professora Vanete entrevistou, né? Mas alguém tem mais Foram alunos de graduação, na maioria, viu? Alunos dos anos iniciais. E traduzir o nome, por exemplo, Dona Benta, dona, não tem como traduzir para o alemão. Esse conceito também não existe. Porque se nós usamos alguma coisa como um pronome de tratamento, aí nós usamos sobrenome. E Benta não é sobrenome. E isso é algo extremamente formal. Então, aí eu tive que tirar o dona, e como Oma é avó em alemão, e o som é bem parecido com Dona Benta, então Dona, Oma, a Dona Benta se transformou em Oma Benta,
em alemão, que é vó. Então, Legal. neste caso, teve uma solução muito boa. Uhum. Vanete, Parabéns, obrigado pela resposta. obrigada, professor Fábio. O Silvio Lefebvre quer fazer uma pergunta. Aí você tá, Silvio. Tira o mute aí de você. Abre seu microfone. Pronto. Eu queria voltar ao presidente negro e fazer uma perguntinha para você, para a Vanete. Será que em algum momento, quando escreveu esse livro, Lobato tinha pensado que realmente um dia os Estados Unidos poderia ter um presidente negro? Essa é a minha dúvida, entende? E depois, assim, aí eu fui mais para frente e pensei, será que o Obama conheceu o livro Presidente Negro e se inspirou nele? Porque realmente... Acho que o Obama não conheceu o livro antes de ser eleito. Por ocasião da eleição do Obama, houve muitas matérias, principalmente na imprensa brasileira, sobre o livro. E na Itália, traduziram e publicaram o livro, eu acho que foi por ocasião da eleição do Obama. O que quer dizer que, fora do Brasil, também se soube que um autor brasileiro, algum dia, previu que haveria um presidente negro eleito nos Estados Unidos. E eu não me lembro se eu li alguma coisa, se o Obama chegou a conhecer o livro depois de ter sido eleito, mas eu acho que não. E se o Lobato previu ou imaginou que um dia um homem negro poderia ser eleito nos Estados Unidos, eu acho que ele sonhou que isso um dia pudesse vir a acontecer, mas não com aquele desfecho trágico que tem na distopia que ele cria, né? Eu acho que ele desejou, acho que ele sonhou, porque o Lobato reconhecia a importância dos negros na construção dos países em que eles estiveram, né, para os quais eles foram levados, os países que eles ajudaram a construir eram países que não existiam, né? Esses países foram construídos, em parte por eles, as colônias onde houve escravatura, tanto que em O Presidente Negro tem toda uma descrição de como foi a captura destas pessoas lá na África, o transporte, como tudo foi feito de maneira desumana, aviltante, sem nenhum tipo de respeito, como essas pessoas foram tratadas como objetos e depois foram jogadas e submetidas a trabalhos forçados, até que estas pessoas, os seus descendentes que foram nascendo, aqui eu vou falar nos Estados Unidos, porque o livro trata dos Estados Unidos, né? Já foram nascendo com essa consciência de que elas também faziam parte daquilo. E no livro O Presidente Negro se reforça muito isto, que os Estados Unidos foram construídos com o suor, as lágrimas e o trabalho dos negros, e que os negros eram tão merecedores daquele país quanto os brancos. Então, eu creio que o Lobato possa ter desejado, possa ter sonhado, mas com um desfecho diferente. Agora, na utopia, ele coloca, na distopia, aqui o Presidente Negro, o que ele está, um dos elementos que ele objetiva demonstrar ali é o quão ruim a eugenia negativa é, o quão letal, o quão nefasta ela pode ser. Então, por isto, né, acontecem aquelas coisas horríveis lá no final da história que se passa em 2228, e o objetivo dele ali não é exatamente tratar da possibilidade ou impossibilidade de ter um negro como presidente, mas sim de o quão uma sociedade que passou séculos sob cuidados eugenistas para que essa sociedade se torne perfeita, pode se tornar uma coisa hedionda, como é o caso ali mostrado na história da eleição do presidente negro. Nossa, parece tão interessante, sabe? Porque, assim, nas minhas palestras nas escolas, eu já tive adolescente que leu o livro Negrinha e achou que Lobato era a favor da Dona Inácia. Pois é.
Pois O pessoal é. tem que aprender o que é metáfora, o pessoal tem que aprender todas as figuras de linguagem. Aliás, quando eu estudava, né, quando eu estudei na 8ª série, no final do livro, o último mês de aula, eram todas as figuras de linguagem, com exemplos, inclusive. Acho que está faltando, não só os alunos, como professores também, né, reaprenderem essas coisas. Interpretação de texto é tudo, né? Interpretação de texto. Pois é. Porque eu só estou vendo cada vez mais como a ideia de Lobato era o contrário do que as acusações têm dito. Exatamente o contrário no livro Presidente Negro. Meu Deus do céu. Inclusive, naquela carta que ele fala, cheguei verde, devia ter vindo no tempo em que os negros eram linchados, isso tem sido lido como se Lobato desejasse que os negros fossem linchados. E Lobato está dizendo exatamente o contrário. Pensando aí nesse contexto todo que eu mostrei, da chegada do Lobato, o que estava acontecendo lá em Nova York, o Lobato está dizendo, cheguei verde. Né? Eu estou despreparado, eu não sabia que a coisa, que tinha esse Harlem Renaissance, né? Que estava acontecendo essa coisa toda aqui, eu não tinha a menor ideia, eu não tinha ideia de que havia negros bilionários aqui, que havia negros advogados, professores, banqueiros, donos de indústrias, eu não tinha a menor ideia, eu cheguei verde. E daí ele diz, eu devia ter vindo no tempo em que os negros eram linchados. Não é um desejo de que os negros fossem linchados, é, naquele tempo, que eu não sei dizer se foi em 1910, em 1890, 1870, mas, enfim, em algum momento, quando os negros ainda eram linchados, o meu livro teria sido útil aqui nos Estados Unidos. Teria cumprido o papel que eu propus a ele. Mas, neste momento, aqui, 1927, o meu livro eu posso jogar no lixo, não serve para nada aqui. Então, e as pessoas não leem, elas não sabem o que está acontecendo, elas não leem a carta inteira, e daí saem dizendo, eu devia ter vindo para cá quando os negros eram linchados. Daí, Lobato queria que os negros fossem linchados, tal. E outra coisa, em 1927, os negros continuavam sendo linchados. E não eram só negros, não. Sempre houve negros e brancos sendo linchados, por vários motivos, normalmente por motivos diferentes, mas brancos também eram linchados. É claro que a maioria dos linchamentos tinha negros como vítimas e não brancos. E às vezes nem eram exatamente vítimas, eram pessoas que tinham feito alguma coisa errada e a sociedade puniu, né, com as próprias mãos, ao invés de buscar a lei. Não estou dizendo que está certo fazer isso, eu estou dizendo que nem sempre as vítimas eram vítimas de linchamento, mas antes disso elas tinham feito alguma outra coisa. Não todas, mas algumas. Teve um negro, por exemplo, que foi linchado pelo simples fato de que, depois que ele voltou da Primeira Guerra Mundial, né, houve batalhões de negros dos Estados Unidos que lutaram na Primeira Guerra Mundial lá na Europa. E lá eles foram tratados com dignidade. E quando eles voltaram para os Estados Unidos, eles esperavam continuar sendo tratados com dignidade. E não, eles voltaram e caíram na mesma situação que eles tinham antes. Porém, vários deles tinham um orgulho de pertencer ao exército. E por exemplo, gostava de andar com o uniforme do exército. Ele tinha orgulho daquele uniforme. E ele foi linchado pelo simples fato de que ele usava o uniforme do exército norte-americano, do exército dos Estados Unidos. E desfilava, né? Andava pela cidade orgulhoso de estar trajando aquele uniforme. Alguns brancos olharam para ele e acharam, olha só, né? Ele está metido a besta ali no uniforme do exército dos Estados Unidos. E mandaram vários bilhetes para ele, dizendo para ele parar, né? Bilhetes anônimos, claro, parar de usar o uniforme. Ele não parou, foi morto, foi linchado. Então, estas coisas continuavam acontecendo nos Estados Unidos na época em que o Lobato estava morando lá, mas tinham diminuído muito e estavam mais restritas aos estados do Sul. E o ambiente em que o Lobato morava, ali em Manhattan, né, na ilha, era completamente diferente. Era assim,
Os negros dominavam tudo, principalmente ali no Harlem. E os brancos adoravam ir lá e festejar com eles. Aqui no livro eu conto os tipos de festas que eles tinham, as festas de aluguel, tinha um monte de festa. E as coisas que eles faziam, como eles viviam. E quando o Lobato olha para tudo aquilo, ele fala: meu livro teria sido útil se eu tivesse vindo para cá no tempo em que os negros eram linchados, mas agora não é. Então, é só isso que ele quer dizer. O tempo em que os negros eram linchados é um advérbio de tempo para retomar uma época que Lobato não sabe precisar exatamente quando é, mas é naquela época, quando aquilo acontecia, o livro teria tido utilidade. Naquele momento lá, 1927, a linha do Harlem não tinha. E tem a tal famosa carta da Ku Klux Klan, né, que o Lobato diz... o Lobato está muito bravo com a imprensa carioca, que andava publicando coisas, fake news, né, contra ele, e daí ele xinga a imprensa carioca e fala: esses mulatos, né? Que pena que não houve aqui no Brasil uma Ku Klux Klan que eliminasse, que impedisse que houvesse esse tipo de gente. Aí as pessoas... Lobato queria que existisse no Brasil uma Ku Klux Klan e que a Ku Klux Klan matasse os negros. Olhem lá bem o que está escrito. Em nenhum lugar está escrito negro, está escrito mulato. Aí hoje as pessoas dizem: mas é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Tem 1% de sangue negro correndo na veia, é negro. Podem dizer o quanto quiserem isso hoje, mas não dá para voltar lá em 1920, 1930 e dizer isto lá para os membros do Círculo da Veia Azul. E quem eram os membros do Círculo da Veia Azul? Eram mulatos. Eram pessoas que tinham nascido com carga genética de branco, carga genética de negro e até de indígenas, lá nos Estados Unidos também. E estas pessoas tinham a pele mais clara, tinham o cabelo liso, e elas se achavam melhores do que os negros, porque elas não eram negras. E elas criaram esses círculos, o Círculo da Veia Azul, que eram associações das quais apenas pessoas mais claras, né, mulatos, podiam fazer parte. Negro não entrava. E quando o Lobato se refere à imprensa carioca, aos repórteres, ali, aos jornalistas, ele fala: esses mulatos, ele está e diz: se tivesse uma Ku Klux Klan aqui, isso não existiria. Ele está querendo dizer: se tivesse uma Ku Klux Klan aqui, o casamento entre negros e brancos não seria permitido e nós não teríamos essa raça de gente que acha que é melhor que os negros porque é menos negra. Agora, é claro que Lobato está falando isso da boca para fora, porque Lobato... Vanete, espera aí, Vanete. Eu acho que vai acabar o nosso tempo, gente. Maiara, Você consegue dar mais tempo? Deixa eu ver se Maiara consegue dar mais tempo. Se não conseguir dar mais tempo, eu agradeço todo mundo. Na hora que cair, caiu. Tá bom? Tá, então eu também agradeço. Um prazer enorme encontrar tanta gente aqui. E aí eu vou continuar falando aqui. E se a gente não cair, daí vocês falam. Mas eu vou falar só uma coisinha. Tá. Então, Lobato, quando escreve isso, está irritadíssimo, está tudo. E, como sempre, está falando coisa da boca para fora, como Lobato fez muitas vezes. Porque o Lobato já tinha morado nos Estados Unidos, ele já sabia que uma Ku Klux Klan não impedia que pessoas da etnia branca, pessoas da etnia indígena, pessoas da etnia negra mantivessem relacionamentos e tivessem filhos que não eram nem brancos, nem negros, nem indígenas, que eram os tais mulatos, os tais mestiços, nos termos usados naquela época. Então, quando ele falasse, se tivesse uma Ku Klux Klan aqui,
a gente não teria esses mulatos, esses mestiços aí fazendo essas coisas, ele está falando da boca para fora, porque ele sabe que sim, podia ter Ku Klux Klan, podia ter tudo, e ainda assim haveria a união de pessoas de diferentes etnias e o nascimento de pessoas que já não eram mais 100% negras, 100% brancas, 100% indígenas. Então, ele já está ali falando da boca para fora. E aí as pessoas pegam isso como mais, olha, ele queria que tivesse uma Ku Klux Klan no Brasil, ele está lamentando que não havia. Gente, põe os 2 pés no chão, abra os olhos, sabe? Põe a cabeça, os neurônios, o Tico e o Teco para conversar um com o outro, pensa, né? Essa carta é famosa como parte da equação acusadora, né? E esta carta é muito interessante que as pessoas só colocam, só publicam este parágrafo. Estou louca para saber o que o Lobato escreveu antes e depois. Porque ele pode muito bem depois ter escrito, mas isso que eu estou descrevendo aqui é um absurdo, é claro que eu não desejo isso. Ele pode ter escrito 1 milhão de coisas ali, só que ninguém mostra o que mais ele escreveu. E eu ainda não consegui colocar minhas mãos na carta, mas em breve eu vou conseguir. Olha, estou impressionada, Vanete. Super legal. Assim, estava pensando, vai escrever um artigo sobre a famosa carta? Vai ser ótimo quando você publicar a matéria. Só que eu tenho que ler a carta inteira, né? Eu não posso ficar comentando, analisando um parágrafo totalmente descontextualizado. Mas eu consigo ver esse contexto, porque aqui no próprio livro do Oniga Heaven, o Van Vechten esclarece, no finalzinho tem um glossário, e é aqui que o Van Vechten fala desse círculo da veia azul, que são essas associações de mulatos nos Estados Unidos que tinham preconceito contra os negros, que não permitiam a entrada dos negros, que faziam essa associação justamente para manter os negros longe. Eles se consideravam pessoas melhores. Com sangue azul? Com sangue azul? Círculo da veia azul. Sangue nobre dos reis, rainhas. Círculo da veia azul. E a bisneta da Madame C.J. Walker, achei o livro dela aqui, quando escreve a biografia da Madame C.J. Walker, ela fala de como os mulatos nos Estados Unidos se consideravam pessoas melhores do que os negros. E do preconceito que eles tinham, por exemplo, os homens, inclusive homens negros, preferiam se casar com as moças de tez mais clara. Quanto mais liso o cabelo, melhor, independentemente do caráter da moça. E a Eilia Bandas cita aqui feministas de 1910, 1920, 1930, que criticavam isso nos homens negros, que eles procuravam moças claras para casar, mesmo que essas moças, independentemente do caráter delas, o que eles só estavam procurando a aparência, o interesse deles era porque elas eram mais claras. Então, havia um preconceito enorme contra negros dentre aqueles que eram filhos de negros, mas que, porventura, tinham ou pai ou mãe branca. E daí vão falar, mas não é possível que tivesse pai negro e mãe branca, né? Ou, não, porque o normal era os homens brancos terem os filhos com as negras. Mas havia também o caso de mulheres, poucos, mas havia, de mulheres negras, de mulheres brancas casadas com negros, havia pouquíssimos. Então, hoje se fala, não importa o tom de moreno da sua pele, é todo mundo negro. Mas naquela época não era, não. Vá dizer para o mulato lá do círculo da veia azul que ele era negro. E só uma última coisa, nesse sentido, eu vejo também o presidente negro como mais uma denúncia do Lobato, que ele era contra
absolutamente contra a cópia, a imitação. Então, por que os negros tinham que imitar os padrões de beleza do branco? Por que eles não valorizavam sua própria etnia, suas características físicas? E, na medida em que eles queriam assumir um padrão de beleza que não era o deles, eles acabavam se tornando um elo frágil dessa corrente e se tornando vulneráveis a ponto, né, de se submeterem ao alisamento, que trazia escondido. E, ao meu ver, nesse ponto eu discordo um pouco de você, não era um crime, sim, que você falou, não era uma coisa, não era um crime. Legalmente não era, moralmente sim. Eles, bom, mas eles na não lei avisaram, não era. né? Eles não avisaram e eles fizeram isso temendo, porque se eles matassem o Jim Roy, ia haver uma revolta, ia rolar sangue, né? Então, eles não impediram, não porque eles não queriam ir contra a Constituição e tudo, porque eles sabiam que ia ser uma guerra civil. Então, eles usaram um subterfúgio criminoso, A guerra já provavelmente estava ilegal rolando. também, mas enfim. A guerra civil já estava rolando ali. Se você ler, tem Não, uma sim, parte que sim, eles mas dizem enfim, que, acho que na Virgínia, no no livro, sul, na ficção, eles temiam um levante, né? Um levante armado, enfim. Então, moralmente é um crime, mas legalmente, sabe aquela coisa que a gente fala, tá, o que você está fazendo é legal, mas é imoral? É isso que eles fazem. Legal, não havia nada na lei deles que proibisse, mas era imoral. E eles não avisaram também, certo? Eles não avisaram. Foi imoral por isso. Só que não foi crime, porque não estava escrito em nenhum lugar na legislação, no código, em nada que eles tinham que avisar. Então, ok, foi legal, mas imoral. Bom, é como quando os nossos políticos aqui recebem aqueles montantes todos de dinheiro, né? Daí eles falam, mas eu tenho direito. Tem? Não é ilegal, mas é imoral. Mas não é ilegal. Que foi o que eles fizeram lá com o Jim Roy, com a população negra, né? Com os homens negros. Eles fizeram uma coisa horrível, hedionda, totalmente imoral, mas não era ilegal. E por que os negros quiseram alisar o cabelo, sendo que eles têm os cabelos tão bonitos e podem, enfim? Cada um tem a sua beleza, né? A beleza está na diversidade também. E a Jane Whale, uma outra personagem, a Miss Jane termina o livro falando disto, que isso é mascarada, e que a mascarada assim é ruim, que o negócio não funciona, né? Que cada um tem que ser como é. E aí eu vejo mais uma mensagem desse livro, que é: seja como você é. Você mesmo, claro. Seja autêntico, valorize-se, né? E dizendo isso para os negros, inclusive, valorizem-se. E cadê o livro dela? Está aqui. A Eylilia Bundles fala muito aqui dessa questão dos negros que tentavam clarear a pele, que tentavam alisar o cabelo. Inclusive, a gente pensa que o Lobato que inventou esse negócio, né, que é ficção, que os negros tivessem a pele mais clara lá em 2228, porque eles usavam produtos, medicamentos, né? Porém, em 1890, já existia no mercado norte-americano produtos para usar para tornar a pele negra mais clara, que prometia clarear até 3 tons. E a gente sabe disso porque existem as propagandas dos produtos publicadas nos jornais, inclusive em jornais da comunidade negra. É claro, né? É claro. Professora Vanerte, nós já estamos com 2 horas aqui, apesar dos nossos problemas, acho que estamos de bom tamanho. Eu agradeço muito a sua participação, fiquei muito feliz de a gente conseguir fazer essa live. E obrigada a todo mundo que está aqui pela participação, pelo interesse, né? E divulguem o link. Para quem não viu, você pode passar o link amanhã, não, quinta-feira, né, Mayara? A gente coloca o link. Se você perdeu essa live, assista aqui.
Nossa, e eu sempre faço questão de ter tudo certinho, tudo arrumadinho. Hoje eu não consigo entrar, aí fico sem luz, tenho que levar o telefone para um lado para o outro. Mas, enfim, o importante é que o conteúdo está aqui. Desculpem os problemas técnicos aqui. Exatamente. E nessa, olha só, o professor Silvio Donofrio acabou de escrever que na outra parte do livro as pessoas... mas o que eu quero ler é o seguinte, que nós, o Lobato diz que nós somos feitos da mesma matéria. Em outras palavras, para quem quiser ver assim, somos todos iguais, que eu acho que é uma boa mensagem para a gente. Que é a teoria das cordas que ele coloca aqui. Ele diz que nós somos todos vibração de mera vibração de éter. Você, eu, os donos da firma Sapato, somos todos mera vibração de éter. Somos todos iguais. Pois é. Então, gente, beijo grande. Tchau, Vanete. Obrigada. Super obrigada. Tchau, gente. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.